Olá! Em 2018, nós recebemos no Persona em Foco alguns dos nomes mais importantes das artes cênicas do nosso país. E eles nos falaram das suas trajetórias de vida, das suas experiências. No programa de hoje, vamos continuar mostrando os melhores momentos dessas entrevistas. Uma seleção cuidadosa de trechos desses deliciosos encontros com essas personalidades da nossa cultura. E você é nosso convidado. Bom programa! Oi, Mauro, que bom estar falando com você, que saudade dos momentos maravilhosos que passamos juntos no espetáculo Evita, que estreou no Rio, nos anos 80, exatamente em 1983, em janeiro. Fiquei com muito medo, Mauro, quando eu soube que você faria o Perón e que o Carlos Augusto Strasser faria o Che. Eu realmente fiquei com medo, eu não queria aceitar a fazer o espetáculo porque eu não era atriz e principalmente de atuar ao lado de vocês. Mas foi tão maravilhoso, foi tão fantástico essa troca com vocês, né? Eu, a cantora, atuando ao lado de grandes atores que também cantavam, e você também, com o vozeirão, né? Que foi uma surpresa incrível, porque ninguém até então do nosso meio sabia que você tinha um potencial tão grande. Sei também o que sentes. Posso compartilhar a condição e juntar ideais numa só grande união, que será só de nós dois. Quando eu atuava e olhava para você, você automaticamente me passava aquela força, né? Você conduzia a cena de uma forma tão maravilhosa que fazia com que eu também me saísse bem. Um grande beijo, meu querido, e muita saudade. Não chores por mim, Argentina. Pelo amor de Deus, essa peça me trouxe muitas emoções. Pelo amor de Deus. A Evita foi muito estimada e odiada. Uma parte idolatrava, a outra odiava. Evita, feito por inglês, quando aparecia assim, Evita chegando na cidade, toca um samba, entende? Olá, Buenos Aires, Pô, ela cantava, os caras faziam o cantor de tango, eram aqueles caras que usavam maraca, os caras o europeu daquela, não se entende nada de América Latina, de Brasil, de nada. Depois eu fui descobrir que os caras me contaram que ela batizava todo o 7º filho varão em Buenos Aires. Falei, então é minha madrinha. E, na verdade, quando os caras queriam que eu fizesse o Perón, todo mundo aqui do Rio, São Paulo, falava, ô Mauro, eu vi uma peça lá em Londres, eu vi uma peça lá em Nova York, tem um papel que você podia fazer. Evita, o Perón. Ah, tá. Pô, mas não é que o Sherman fez teste com um bocado de gente para fazer o Perón? Aí um dia eu estou lá no Hipopótamo, ele falou, ô Mauro, você canta? Eu falei, canto. E realmente eu estudava canto, eu tinha ouvido para música, né? Você não quer fazer um teste amanhã? Eu faço. Aí eu fui lá quando está o Vitor Berbara, o Maurício Sherman, e o Edson Frederico, maestro. Aí eu fui cantar Torna Surriento. Vide o mare quanto bello. Esse foi o Torna Surriento. Eu só tive a alegria de ver nas minhas costas ele fazer assim, entende? E aí o Berbara veio me oferecer um saláriozinho que, pelo amor de Deus, é ossos do ofício. E acertei, fui fazer o Perón. Sei também o que sentes, posso compartilhar a condição
e juntar ideais numa só grande união, que será só de nós dois. Quer dizer, eu fui segurado para fazer o Perón. Porque a Evita é minha bandeira, na certa ela queria. Aí eu fiz um Perón, um garanhão argentino, né? Não é aquele negócio, porque o Perón é um cara simpático, era ditador, era isso, era aquilo, mas era um sujeito muito bem apessoado. Nós estamos tentando nos aproximar. O Perón, visto por nós brasileiros e por vizinhos, pela visão de dois ingleses. Eu vi o espetáculo em Nova York e Londres e ele foi muito crítico, foi muito, quase, vamos dizer assim, quase fantoche, bonecos, mas muito criticado. Vamos tratar de colocar um molho, um charme que ele tem, sem deixar de, caracteristicamente, ficar caracterizado que ele foi realmente um caudilho, foi um ditador, e na peça isso também é colocado. Mas eu tinha visto em Nova York. Eu cheguei no primeiro dia, estava um frio danado, eu saí tremendo, estava o chefe, nós saímos e o coreógrafo, nós fomos andando, e uma hora eu falei assim, chama, nós não vamos fazer esse espetáculo no Brasil, não. Vamos, mas eles são perfeitos. Na verdade, o espetáculo de Nova York tinha só 8 meses e era muito bom, entende? Esse espetáculo demonstra bem como os ingleses contemporâneos, dois ingleses contemporâneos dos Beatles, vieram buscar aqui na nossa América, na América Latina, uma história de uma mulher que contasse a perplexidade e o espanto e a inquietação do nosso século. Está descrito aí. Eu tinha que aceitar e então mudar e deixar de viver sem ilusão, sempre atrás da janela, sempre atrás do portão. Cláudia, os produtores de Londres que vieram ver, porque eles viam, todos eles viam, onde estivesse passando Evitas, eles iam ver o espetáculo como é que é. Porque por contrato tinha que ser mais ou menos assim, assim, assado. Os produtores chegaram aqui e falaram assim, a melhor Evita que eu vi foi a Cláudia. Porque a Cláudia era espetacular, entende? Ela é espetacular. Ela é uma voz maravilhosa. Esse é o espetáculo que as pessoas tinham visto e falado que eu podia fazer. Entende? E a minha Santa Evita estava lá esperando eu fazer. Mas realmente traz grandes recordações. Busquei ser livre, mas eu jamais deixarei de sonhar que um dia eu irei merecer o amor que semeei em mim. Não chores por mim, Argentina. Minha mãe está contigo a vida inteira. Eu te Você foi para o tablado, tal, todo mundo conhece, é uma escola super famosa. O que é a geração tablado? Qual a importância disso? Conta pra gente o que é a geração tablado. O tablado era referência nessa época do teatro de qualidade, embora fosse amador, mas as produções eram incríveis. Então a gente teve uma formação de musical, né, das peças infantis, comédias musicais e Tribobó City, várias peças. E meu maior sonho era ser do elenco do tablado. Eu era aluna. Eu falava, eu quero tanto fazer uma peça, uma só já dá para mim, fazer só uma. Aí um dia a Clara me convidou para fazer A Menina e o Vento, eu estava tomando chá. Foi aí que eu aprendi a tomar chá. 5 horas tinha um negócio de chá. Aí ela me convidou, aí eu derrubei a xícara, fiquei nervosíssima e foi um grande barato. A Clara montava peças de adulto, ela montou uma peça do Gorky com a gente, Vassa Gelesnovna,
que as pessoas ligavam e falavam assim, escuta, é aí que tá passando a valsa? Era Valsa Gelesnovna. E então, e a gente amava fazer, ensaiamos 8 meses, não ia ninguém. Ah, conta isso. Luiz, e como que a gente trazia o público, porque tinha as peças infantis e o repertório de adulto também, todos os anos, as peças de adulto. Como é que a gente trazia, como é que a Clara ensinava a gente a trazer o público para o teatro? Isso é importante, né? Ela pegava todos os mendigos da praça. Da pracinha em frente, o tablado em frente a uma pracinha. E chamava os mendigos, sentava na plateia. E eles iam, eles adoravam. Aí eu, Sura, o negócio tá lotando, Sura. Tava super feliz. Que legal, Sura, a gente vai arrebentar. Aí quando acabava, aí eu chorava. Aí eu falava, Maria Clara, não tem ninguém. Eu chorava. Aí ela falava assim, Luiz, o fracasso dá caráter. Essa frase é. Que maravilha, o fracasso né? dá caráter. O fracasso da cara. Que maravilha. Então, quando eu virei produtora e fazia as minhas peças, que nem sempre davam certo, algumas deram, outras não, eu pensava, o fracasso dá caráter, vou até o fim. Aí o elenco saía, eu tinha que substituir, não tinha ninguém na plateia, eu falei, vou até o fim, o fracasso dá caráter. Graças aos mendigos da Valsa Gelesnovna. Fala um pouquinho, Luiz, do teatro incômodo e gestual e o teatro simpático risual. Acho que isso é muito legal, porque é uma descoberta de uma linguagem sua, né? É singular isso. É o teatro incômodo gestual natural e o teatro simpático risual. Natural. Eu era professora do tablado, muito jovem, a Maria Clara ficou com hepatite, todo mundo tinha hepatite naquela época. Uma época. Eu tinha horror de ter esse negócio de hepatite, nunca tive. Então, ela ficou com hepatite, era professora, e ela falou, Luiz, você vai dar aula. Eu falava, mas eu não tenho, não posso, sou muito nova. Não, você é criativa, você vai dar aula, não sei o quê. Aí eu ia na casa dela, ficava longe, para não pegar a hepatite. E falava assim, tô com umas ideias, e contava para ela, falava, ótimo, faz. Então, tinha um teatro simpático, risual, natural, que é assim, oi, tudo bem? Você é horrorosa, eu te detesto. A sua mãe é uma mocreia. Eu vou dar na cara de você, porque eu odeio você, queridinha. E era tudo assim. Muito bom. Então, os alunos desenvolviam exercícios de improvisação a partir desse teatro visual natural. E o teatro incômodo, gestual natural, é muito doido também, porque você fica em posições esdrúxulas e não pode sair. Por exemplo, você vai amarrar o sapato, você fica. Então, oi, tudo bem? Como é que você vai? Eu vou bem. Aí o outro, escuta aqui, e fica. Então, cada um fica numa posição mais louca do que a outra. E como se nada tivesse acontecido, como se estivesse em pé ou sentado, confortável. Mas, então, eu me lembro da Fernandinha Torres, que ela ficava toda torta e assim, rindo, toda contente. O Marcelo Serrada era meu aluno, tinha 17 anos. O que você pode falar pra gente, assim, do que é dominar a plateia e não ficar na mão dela? Sobre fulaninho, dona coisa. E o que é o espremer o personagem, que é uma coisa que o Nanini falava? Ah, tá, boa. Lembrei. O Nanini... O que é espremer, né, o personagem? Ele dizia que nós, atores, às vezes, na comédia, ficamos muito vaidosos. Então, a gente quer ser mais engraçado que o personagem, o ator. Então, que o personagem está fazendo uma coisa, o ator vai e espreme o personagem, joga o personagem para trás e a personalidade dele fica na frente. Fica em primeiro plano, né? Fica em primeiro plano. E aí o ator começa a fazer graça. Isso não foi o meu caso, isso não aconteceu comigo. Ele me alertou para que eu não fizesse isso. E o ator fica na frente e o público começa a rir desbragadamente, a rir, e o ator fica vaidoso e fica fazendo mais graça, e a plateia rindo, e o personagem fica triste num canto lá atrás, e a peça vai pro brejo. Luiz, e como foi fazer uma cachorra em cena? Que você já tinha feito o gato lá atrás,
E depois você fez a Sílvia, né? É. Chamava Sílvia. Silvia. E como é que foi? Você acha que o fato de você ter trabalhado corporalmente, sem dúvida, mas o trabalho com composição no teatro infantil da Clara, isso te ajudou também nessas composições? Sem dúvida. O fato de eu ter feito Gato lá atrás, de fazer musicais, comédias e compor, me ajudaram bastante. E a Rosela Terra Nova foi fundamental no trabalho que eu fiz com ela, da cachorra, que nós descobrimos que ela era um poodle, porque primeiro a gente começou a trabalhar o animal, então aí veio, ela falou, você está fazendo uma São Bernarda, faz o poodle, que é mais leve. Eu aprendi a latir muito bem. Erson, queria começar falando do seu pai. Eu acho um bom começo. Meu pai. Já, seu Jair, eu queria saber o seguinte, você já falou em várias entrevistas que ele era do PCB e que ele foi preso. E eu queria saber quantos anos você tinha nessa época e como que isso influenciou no seu trabalho, na sua carreira, na sua cabeça, na sua vida, em tudo. Eu jamais poderia esperar que eu ia começar falando do meu pai aqui na TV Cultura. Mas obrigado, Isadora. Meu pai era realmente um filiado ao Partido Comunista Brasileiro no Paraná, ele era tesoureiro do Partido Comunista, ele era bancário do Banco do Brasil, ele tinha uma função interessantíssima. De vez em quando ele dava um jeito de pedir licença médica, ou pegava férias, ou pegava a licença-prêmio, que existia uma licença-prêmio no Banco do Brasil, cada, não sei, 5 anos, 3 meses de licença-prêmio. Ele pegava essas licenças e viajava para o interior do Paraná para fundar sindicatos. Ele sabia tudo de sindicato, ele era um sindicalista. E, ao mesmo tempo, na turma, por exemplo, em Curitiba, onde eu morava, ele era o mentor da turma, ele era o professor da turma. Ele ensinava português, matemática e fazia uma coisa interessantíssima de vez em quando. Ele reunia uma patota os mais velhos, eu ficava ali só olhando, eu era mais novo, e fazia um estudo de filosofia. E teve também um outro momento que foi fantástico, que com a turma dos jovens, nós jovens, ele nos ensinou a fazer debates. Então, era um juiz, 3 jurados, os debatedores e a plateia. É um pouco isso aqui. E nós aprendemos a debater e a ser gentil num debate, a ser acolhedor com a opinião do outro, a ter opiniões diferentes. Eu tinha um carinho muito grande por ele e ele nos preveniu. Papai vai ser preso, talvez pegue 5 anos, talvez 10 anos, talvez pouco tempo, não se sabe como é que vai ser. Nas outras épocas já tinha ficado 3 meses, numa outra época tinha ficado 1 mês na solitária. Em 64, eu ia todos os dias, eu atravessava a cidade para ir no DOPS pedir autorização, aí ia para minha casa aqui, ia para o outro lado da cidade, no presídio do Aú de Baixo, para visitá-lo. E eu levava franguinho, eu levava pão, levava a comidinha toda, levava cigarro. São histórias, né, que ficaram para sempre. Vamos para o teatro agora. Opa! Conta pra gente, em que momento o bichinho do teatro te mordeu? Quando que você começou a fazer teatro? Qual é a tua primeira experiência em teatro? Eu tive um irmão muito generoso, jornalista do Estadão, Everton, Tom Capri. Autor de teatro também, e fui até premiado em teatro. E ele um dia, a gente estudava no mesmo colégio, que era pertinho de casa, o Colégio Estadual do Paraná. Mas um dia meu irmão chegou em casa e falou assim, vamos lá, vem comigo, está pintando uma peça de teatro lá. Vamos lá, eu falei, não vou, vamos lá, só assistir então, me ajuda, faz companhia para mim, ele tinha 3 anos a mais que eu. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí cheguei lá, fiquei assistindo, de repente faltou um cara para segurar a cruz. Aí o assistente falou, você? Eu? Não, eu não. Vai. Fui lá e comecei a segurar a cruz. Aí teve um que faltou, que ficou doente e não pôde fazer um papel, que era o dominicano, o padre dominicano, bonzinho, aquele único que era a favor da Joana d'Arc. A peça era o julgamento da Joana d'Arc. E aí eu comecei, tinha 32 falas, e meu irmão que me dirigiu, que eu falava feito né, sem nenhuma inflexão. Meu irmão me ajudou e é ali que eu comecei.
Depois, em São Paulo, eu fui encontrar Roberto Lage, mas isso foi mais tarde. Bem mais tarde. Na próxima pergunta, mais precisamente, que é o seguinte: quando você veio para São Paulo, você veio para fazer teatro? Foi isso que te trouxe? Você já veio pensando nisso? Não, o teatro ficou. Lá, eu em Curitiba, eu fiz muitas coisas, fiz teatro experimental, amador, colegial, trabalhinhos de teatro infantil que a gente lia e fazia uma historinha ali do ursinho, fiz Papai Noel. Mas a família dizia que não sustenta, teatro não sustenta, ser ator não sustenta. E a gente tem essa questão, né? Ainda mais nessa idade, se sustentar, se bastar. E aí eu fui fazer economia na USP. E entrei em economia na USP e entrei também em economia na PUC. E, por razões óbvias, escolhi a USP, não tinha dinheiro. Mas na USP, quando eu entrei, eu não tive acesso a teatro na USP. Fui perguntar, como é que era o nome dele? Bentinho? Não. Bidinho. Bidinho. Fui perguntar para uma pessoa que me disseram que fazia teatro lá e falou, vai no Tese. O Tese era o teatro da PUC. Teatro Sede Sapiense, que o Roberto Lage era o diretor. E o teatro tomando conta, e o Tese. Aí eu comecei a fazer teste. E o Roberto tinha uma coisa assim, que ele era muito querido por todos. Não só pelas meninas. A primeira peça que eu fiz, profissional, fiz teste, que eu entrei em cena foi com o João Acaiabe, chamava do Dr. Zotti. O Acaiabe estava. Antes eu fiz o Ricardo III, só que eu não entrei em cena, porque eles iam fazer São Paulo, eu ainda estava no escritório trabalhando, eu trabalhava no escritório, e eu não podia viajar. Então eu tive que sair. E fiz 3 meses de ensaio com Antunes Filho, que foi uma experiência fantástica. O Antunes, o seguinte, o Antunes tem uma coisa que é fantástica, ele usa a dialética no teatro. E a dialética no teatro é fundamental, porque a dialética ela mostra, primeiro, as contradições, a briga dos contraditórios, para você afunilar e chegar num ponto. A luta dos contrários. E ele obriga todos os seus, agora alunos, mas na época atores contratados, a estudarem a dialética através de um livro chamado Princípios Fundamentais de Filosofia, que foi feito para ensinar dialética e o marxismo para operários franceses. Ele te mostra não só a dialética na vida, como principalmente na confecção de um personagem. Isso, para mim, ficou marcante para sempre. Nunca mais esqueci, não só como ator, como também na vida de uma maneira geral. Uma das primeiras peças profissionais que você fez, que foi muito importante na época, um grande sucesso nos anos 70, foi Lição de Anatomia. E aí eu queria saber o seguinte, vocês ficavam nus na peça, e como é que foi isso para você? Ficar nu no palco naquela época, como é? É esquisitíssimo, né? É muito estranho. Não sei se vocês já fizeram exercícios em que tem que ficar nu. Eu nunca tinha feito, no Tese não teve. Nunca teve. Mas, bom, primeiro que teve um lance, a gente estava começando, eu estava começando, e a gente estava com tanta força de querer, né, entrar para o teatro profissional, essa verve, né, do jovem que está entrando na profissão, que a gente dava o sangue, a gente se rasgava, a gente se sangrava. Então, ficar nu não foi tão, né? É complicado, mas não foi tanto porque a gente estava topando qualquer parada, a gente queria entrar na profissão. Agora, o pior é que, a partir da estreia, a gente ficava 5 minutos nus, assim, na frente de vocês, e se mostrando, e se tocando, sem nenhuma sacanagem, se tocando como o contato humano, né? A percepção do outro. Foi forte. Mas a coisa como um todo de você entrar na profissão através de um teste e conseguir passar no teste foi mais forte. Mais forte. Você mesmo já disse que você nasceu de um parto difícil, você era muito frágil, você teve uma infância repleta de enfermidades, etc. e tal. Foi isso que levou você a praticar esportes? Ou foi a família que indicou o caminho? Não, foi assim. Como eu era muito fraquinho, mas o maior problema da fraqueza, porque a fraqueza passou logo também, mas eu não crescia. Aí eu coincidente, mudei da Moca para Aclimação, do lado do Tênis Clube Paulista. Aí falaram assim, escolhe um esporte.
É claro que eu escolhi o mais difícil, que era a ginástica olímpica. Fiz 10 anos de ginástica olímpica, cresci, você tem 1,70 m, já está bem melhorzinho. Minha família tem 1,5 m. Então, melhorei bastante o padrão da família. Aí me tornei campeão brasileiro de ginástica olímpica, fui um grande esportista e que me serviu para o resto da vida. Você fez ginástica olímpica, você se tornou um atleta premiado, inclusive, né? Uma coisa séria. Como é que aconteceu isso? Como é que é passar de atleta para ator? Como é que se dá isso? Selma, eu sempre tive preocupação com o futuro. Eu sabia que eu não poderia viver da ginástica, foi por isso que eu saí da ginástica. Eu fiz até os 20 anos e o máximo que eu podia chegar naquela época era ser campeão brasileiro de ginástica, que eu cheguei, e eu não tinha mais futuro dentro dessa coisa. Eu não queria me tornar um teórico dessa modalidade de esporte. Eu ia ser médico. Aí, de repente, eu estudava no Colégio Bandeirantes, um colégio difícil. Eu era reprovado, eu ficava em segunda época, em matemática, física, química. Eu falava, mas que catso que eu estou fazendo? Se eu odeio as exatas, por que eu estou fazendo? Porque na época não tinha muita saída. Ou você era médico, engenheiro ou advogado, não tinha outra profissão. E fui fazer um exame de... Uma coisa que estava muito em moda na época era psicotécnico, que chamava, Teste vocacional. Teste vocacional. E teatro, que eu tinha visto uma única peça na minha vida, deu como segunda opção. A primeira foi arquitetura, mas como eu odiava matemática, eu falei, nem pensar, vou tentar fazer teatro. Aí entrei num cursinho do Emílio Fontana e fui bem naquele cursinho, porque não é que eu queria ser ator, estava fazendo por diletantismo e deu certo. E aí, anos depois, onde eu conheci a Anali, aí eu entrei na Escola Dramática, onde eu conheci vocês dois também, e minha vida se mudou, foi ótima. Edwin, nós temos aqui o primeiro depoimento gravado para você. Você já sabe de quem é. Não faço ideia. Esse momento é uma cerimônia em que colegas, companheiros de trabalho resolvem se reunir e guindar um seu colega à condição de referência de uma pessoa especial que na sua carreira se destacou e serve exemplo para todos nós. É como se fosse um título de nobreza. É isso que nós estamos fazendo aqui. Esta figura é Edwin Luiz. Edwin, você é uma pessoa que se destaca entre todos os profissionais que fizeram o curso, porque muitos não dizem onde começaram. E você sempre se refere nas suas biografias que você começou, então, com o curso Emílio Fontana. Você se destaca entre os alunos do passado por várias coisas. Você é uma figura que... A expressão corporal foi um grande forte seu. Dentro dos alunos, quando a gente fazia os exercícios clássicos, você se destacou e ficou na história como o coelho. O seu corpo parecia um elástico em cena. As carreiras de alguns são feitas com sucessos. Né? Ganhar um prêmio aqui, ganhar um prêmio lá. Você não, a tua carreira é feita por créditos, por currículo, trabalhos que você fez. Isso é que te destaca. A seriedade dos trabalhos e a seriedade com que você se empenhou neles. Tive a honra de tê-lo mais tarde, recentemente agora, como integrante do elenco do filme que eu realizei, Joana d'Arc, como um dos inquisidores. Né? Isso foi um presente que você me deu em reconhecimento, talvez, a participação que você teve, eu tive no começo da sua vida artística. Você é uma pessoa de qualidade, você é um nobre entre nós, dentro do qual todos nós nos referenciamos e o saudamos. Sir Edwin Luiz, sucesso. Emílio está fazendo tantos anos isso tudo, né? Naquele teatro da Nidia Alicia, aquelas noites que a gente passava junto. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui teu aluno, viu? Eu te considero o semeador da minha carreira. Foi você que colocou a minha primeira semente de amor a essa profissão. Eu te agradeço muito. Obrigado. O fato de ser filha, de ter convivido com dois profissionais, dois atores e uma atriz, dois artistas de grande prestígio que fizeram tanto pelo teatro e pela televisão brasileiros, né?
Como é que foi isso para você? Você se sente pressionada a apresentar bons trabalhos? Você fica... Como é que é? Você tem medo? Tem algum... Olha, a nossa história é a nossa história, né? Assim, eu acho que talvez eu tivesse um pouco esse pensamento, em alguma instância assim, quando eu estava começando a trabalhar. Eu sempre achei injusto essa comparação. Porque minha mãe tinha uma história, meu pai tinha outra história, e a minha história ia ser sempre a partir deles. Certo. Eu sempre serei filha de Linneu Dias e Lilian Lemertz. Eu sempre serei aquela que foi criada nas coxias de teatro, que nos sets de cinema, e vendo meu pai com milhares de livros e me mostrando tudo de cinema, de música, de... Então, assim, é claro que a minha vida vai ser a partir disso. Eu não parei para pensar, ai meu Deus, será que eu estou à altura daqueles dois? Claro. Será que... Eu fui fazendo o que eu podia fazer no meu tamanho, no meu fôlego, sabendo que talvez as pessoas tivessem esse olhar e ainda tenham. Eu não sei se ainda tem, se alguém ainda pensa nisso, mas, né, porque eu já tenho mais de 50 anos, então você já pensa que você já é adulto o suficiente para as pessoas já saberem que você é você. Né? Eu ouvi dizer que você, com 5 anos de idade, começou no cinema. Não fala isso. Não, mas aí é aquela coisa de filho de ator. Você deve ter passado por isso também. Ah, estamos aqui, sei lá, filmando uma cena de almoço. Aí tinha o pai, a mãe, e tinha uma criança no almoço. E aí, sei por que cargas d'água, a criança que era para estar ali não veio. Não foi. Ai, falta uma criança. Ah, tem a Júlia está aí, foi lá visitar o set. Está esperando a mãe, bota a Júlia. Vale a pena a gente ver a Júlia Lemertz aos 4 anos de idade na sua estreia no filme As Amorosas, olha só. Em qualquer trabalho, alguém tem que mandar. Senão, não vai. Quando não é você, tem que ser outro. Eu também quero. Até chegar o dia em que você é quem manda. Eu não entendo vocês. Em que ano você está? Segundo. Ainda? Ainda não. Já. Estava com fome, você vê. Que colherada, hein? Eu estava bem a sério. Apesar de toda essa sua escola, né, doméstica, dessa convivência sua com a arte de interpretação e tudo, você, quando veio para São Paulo, você fez outra coisa, né? Conforme você disse, você procurou fazer outra coisa. Foi o quê? Professora? Ah, não, então... Porque eu vim para São Paulo bebê, né? Eu tinha 6, 7 meses. Minha mãe e meu pai vieram com o Valmor e a Cacilda fazer teatro. E então, assim, eu me considero um pouco paulista nesse sentido, porque eu fui criada aqui em São Paulo. Né? Certo. E aí, quando eu estava lá pelos 14, 15 anos, eu estava fazendo ainda o 2º grau, né? E ainda longe do vestibular. E um amigo da minha mãe, ator, o Zé Carlos de Andrade, dava aula de teatro numa escola, na Escola Morumbi. E aí, uns dias, não sei por que cargas d'água, ele falou assim, Júlia, estão precisando de assistente de professor na escola. Será que não te interessa, de repente, você ter um trabalho assim? Porque eu estudava de manhã, ou de tarde, não, eu estudava de manhã e aí de tarde eu poderia ir para fazer esse trabalho. E ganhar um dinheirinho, e ter uma coisa minha, assim, de trabalho. Então, a minha primeira carteira assinada, graças a Deus, foi na Escola Morumbi. Zé Carlos de Andrade. Sim. A gente foi gravar um depoimento do Zé Carlos, especialmente para você, Julia. Olha aí. Júlia Lemertz. Eu vou chamar você de Julinha, porque foi assim que eu conheci você. Você era uma adolescente, você estava começando o ensino médio e eu estava fazendo o Quem Tem Medo de Virginia Woolf com a sua mãe. E, lógico, você era uma pessoa encantadora, adorável, linda, graciosa, educada e fazia com que a gente se apaixonasse logo de imediato. E tem uma coisa muito curiosa, né? Porque você estava vivendo aquele momento ainda de o que é que eu vou fazer na minha vida. E aí
Você foi ser auxiliar de classe na educação infantil da Escola Morumbi, onde eu já era professor há algum tempo. E não vou me esquecer disso nunca. Eu me lembro como se fosse hoje, de um dia em que caiu um daqueles temporais horríveis, como cai sempre aqui em São Paulo, e você, desembaraçadamente, com muita determinação, debaixo de chuva, foi levando as crianças da sala para os carros e entregando cada uma das crianças. Essa imagem ficou na minha cabeça até hoje. E eu acho que isso é coisa de DNA, porque você tem essa presença, essa determinação, essa firmeza e esse brilho maravilhoso que você herdou da sua mãe. E que passe isso para frente, tá? Um beijo, eu gosto muito de você. A gente não se vê há muito tempo, mas toda vez que eu vejo você na tela ou no teatro, eu me lembro daquele tempo com uma saudade enorme. Um beijo grande, meu amor, grande mesmo. Nossa, que delícia, me lembro muito. Eu me lembro um pouco desse dia da chuva, mas eu me lembro que eu fazia uma coisa com as crianças que eu adorava, que era... eu contava, antes do horário da saída, que as crianças tinham que sair, batia o sinal, as crianças iam embora. Então, às vezes, as professoras pediam para eu contar uma história, ficar aquela coisa entretendo as crianças. E eu contava as histórias, perguntava o que elas queriam ouvir, e aí elas falavam, sei lá, Branca de Neve, não sei o quê, algumas histórias qualquer. E aí eu ia inventando, eu misturava as histórias só para ver se elas estavam prestando atenção. Então eu misturava todas as histórias, Chapeuzinho Vermelho com Branca de Neve, com tudo, e as crianças ficavam loucas. Elas falavam, não, tia, não é assim, é assado. Aí elas participavam muito. E assim, a minha sensação de que eu poderia trabalhar com crianças, assim, fazer principalmente a fonoaudiologia, que eu achei que eu queria trabalhar especificamente com crianças, veio daí, por eu ter trabalhado na escola. Legal. Dizem por aí que você queria ser padre. Por que você não foi padre? Como é que você mudou o caminho? Então, quando eu tinha 12, 13 anos, eu era muito levado, né? No meu bairro lá, as meninas tinham medo de mim, sabe? Ih, cuidado, que o Flávio saiu do trabalho já. As meninas se escondiam, né? Então, os meus pais me colocaram num colégio interno para ser padre, para dar um jeito em mim. E aí, eu fiquei 3 anos lá. Eu gostava daquela vida, sabe? Dos momentos que a gente ficava meditando, aprendendo a adorar aquele ser das orações que a gente fazia. Eu gostava daquilo. Mas, de repente, lá, um padre cismou de botar a mão na minha perna e ficar alisando a minha perna. Então, eu fiquei desesperado. Eu briguei com aquele padre, xinguei e fui expulso. Fui expulso do colégio. E eu ia ser um bom religioso, sabe? Eu estava gostando daquela vida religiosa. De repente, acabou. Quer dizer, aquele ser das minhas orações que me parecia tão sublime, sabe? De repente, começou a se transformar em algo insignificante, pequeno demais diante de tudo aquilo que estava me acontecendo. Então eu comecei a abandonar um pouco ele. Eu vi que a figura dele foi desaparecendo pouco a pouco, sabe? Ele foi se afastando, sabe? E aí, teve um dia que deixa eu emendar aqui, teve um dia que eu estava procurando, talvez, Deus novamente. Eu estava perto de uma igreja e eu vi que atrás da igreja tinha um teatrinho. Aí eu entrei naquele teatrinho amador e comecei a ver aquela representação e tal. Aí eu vi que tudo aquilo era igual às histórias que os mais velhos contavam, sabe?
igual os programas de rádio. E aí eu cheguei para o ator principal, depois da representação, falei para ele, pô, eu sou capaz de fazer isso que você fez. Aí ele olhou sério para mim, você está dizendo que é capaz de fazer isso que eu faço? Eu falei, sou. Ele olhou para ver se o padre estava por perto e falou, então faz, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais esse troço. Aí eu fiquei no lugar dele. E dali para o Teatro de Arena foi um pulo. Como é que teve essa transição? Não, foi um pulo muito grande, não foi um pulo. Não, nesse teatro, tinha um rapaz que ele falou um dia, lá em 1954, ele falou assim, pô, eu vou fazer um teste para um curso que vai ter aí, para o 4º centenário de São Paulo. Era 1954. Aí eu falei, eu também vou. Ele falou, não, você não vai, porque a parte teórica é muito difícil. Você sabe quem é Cacilda Becker? Eu falei, não. Paulo Altran, você não sabe nada. Como é que você vai fazer esse curso? Aí eu falei, pô, mas eu vou junto. Aí eu fui junto com ele. Chegou lá, a gente fez um teste, todo mundo fez um teste, e eu fiquei por último lá. Aí a Carla Tivelli, mulher do Rogério Jacobi, falou assim, e você, não vai fazer o teste não? Eu falei, não, eu não vou porque eu não sei nada da parte teórica. Ela falou, então vem, porque a parte teórica foi atender o telefone. Era o Rogério Jacobi. Aí eu fiz o teste com ela de só uma cena lá e passei. E o meu colega não passou. Então, Flávio, conta pra gente como é que você chegou no Arena. O Arena. Exatamente. Então, quando terminou o curso do 4º centenário, era um ano só. Aí o Rogério chegou para mim, o Rogério era um famoso diretor italiano, famoso mesmo. Então ele chegou para mim e falou, e você vai fazer o que agora? Eu falei, nada. Eu vou voltar para casa lá em Jaçanã, Vila Mazei, acabou a minha vida. Ele pensou, falou, não, eu vou te apresentar para um grupo amador. Aí ele me levou até a casa do diretor do grupo, ele não estava em casa. Foi até o escritório, também não estava. Aí ficou eu e ele lá, na rua. Você vê esse famoso teatro, famoso diretor italiano, e eu ali, um jovem aprendiz, os dois, um olhando para a cara do outro. E eu pensei que naquele momento era um momento crucial na minha vida. Aquele minuto ali, eu sabia que eu ia ser um grande ator ou não ia ser nada. Aí até que ele falou assim, eu sei onde é que eles estão. Aí ele me levou até a Avenida Paulista aqui, apontou para o trânsito, falou, olha eles lá. Quem estava lá era o Vianinha Guarnieri, Vera Gertel, era o Teatro Paulista do Estudante. Eles estavam pedindo dinheiro no sinal para fazer uma peça. Aí o Rogério me apresentou, o Vianinha falou, tal, apresentou. E aí o Vianinha perguntou para mim, e você quer entrar por grupo mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, então segura a ponta desse lençol. Eles estavam pedindo dinheiro no lençol. E aí eu segurei, e até aí, intervalo. Peraí, acho que você pode falar mais um pouquinho, não? Não, então, como é que eu entrei para o Arena? O Teatro Paulista do Estudante, ele fez um acordo com o Teatro de Arena. Porque o Teatro de Arena tinha o local, mas não tinha o conteúdo, não tinha peças, não tinha como fazer o espetáculo. E o Arena e o Teatro Paulista do Estudante tinham o contrário, ele não tinha teatro, mas tinha todo um repertório, tinha toda uma visão de teatro incrível. Então foi uma união muito boa entre o Teatro Paulista do Estudante e o Teatro de Arena. Foi assim que eu entrei no Teatro de Arena.
Você teve um grande papel, foi uma espécie de revelação, que acho que foi o seu primeiro grande papel, que era de um cadáver. Você lembra disso? Você teve que Então. se dedicar muito, fazer muito laboratório. Como é que era na época, Flávio? Não, porque o Zé Renato, Que história o Zé é essa, Renato, do cadáver? o Zé Renato, que era o diretor do teatro, ele chegou um dia para mim e falou, pô, eu vou fazer um teste com você. Você está aqui há tanto tempo ajudando a carregar refletor, fazer tudo aí. Vou fazer um teste com você. Aí ele fez um teste de meia hora comigo e falou, pô, você foi aprovado, você vai fazer o papel. Eu fiquei todo contente, pô. Cheguei para minha mãe, contei para minha mãe, para os vizinhos, pô, vou fazer um papel no teatro. Aí chegou no dia seguinte, eu fui lá, que papel que é? É de morto. Aí eu falei assim, bom, mas vai ser uma morte, eu vou morrer em cena, vai ser uma morte bonita. Não, quando começa a cena, você está morto já. No Teatro de Arena tinha muita pulga, cara. Era terrível fazer aquele morto. Eu até combinei com o investigador que examinava o morto, falei para ele, ó, você, por favor, quando for examinar, se você encontrar alguma pulga, mate, pelo amor de Deus. Rosi, você não é de São Paulo, você é de Bragança Paulista. Você, quando estava lá, criança, em Bragança Paulista, você já pensava em fazer teatro lá? Não, eu só nasci em Bragança. E depois, com 7 meses, eu vim para São Paulo, porque meu pai é de Santa Cruz das Palmeiras e minha avó pediu para ele ir com a farmácia para Bragança, que Bragança estava prosperando. Então, eu não teve uma relação com a cidade. Eu acabei vindo para São Paulo, mas não pensava em fazer teatro, não. Eu dançava quando era criança, dançava na frente do espelho, gostava de pegar aquelas roupas compridas e ficar sozinha dançando e fazer teatro assim um pouco para as irmãs, que eu tenho mais 2 irmãs. Então, acho que era um pouco isso, mas nunca foi muito claro, assim, porque eu nunca tive relação, não tinha família que fazia isso, né? Não tinha gente do artístico, embora minha mãe seja prima dos Mutantes, ela é prima irmã dos Mutantes. A gente se via de vez em quando, mas não era, né? Era uma família que tinha dons artísticos, porque eles são todos músicos, né? Mas a gente também não se encontrava. Então, essa coisa do teatro veio bem depois. Você veio de Bragança para São Paulo com que idade? Vim novinha, 7 meses, por aí. E aí depois você ficou estudando aqui? Estudando, Ginásio Rainha da Paz, 10 anos, Colégio de Freira. Depois eu fiz a aplicação, que foi muito legal para mim, porque a minha amiga Anelise Oliveira de Jesus me falou, olha, ao invés da gente estudar em colégio de freira, vamos fazer um colégio moderno, que era a aplicação da USP, que era um colégio super politizado. Eu acreditava em Adão e Eva, porque eu estudei em colégio de freira, então para mim era, né, Adão e Eva, essa coisa toda. Quando eu entrei na aplicação, eu fiquei muda, 3 anos, porque aí eu entendi tudo da biologia, tive aulas maravilhosas, falando das primeiros coacervados, aminoácidos, né? Falando daquela coisa de como surgiu a vida na Terra. Eu falei, não, deixa eu ficar quieta, porque eu acreditava em outras coisas. E foi um colégio maravilhoso, né? Eu tive contato com professores incríveis, com alunos, pessoas muito importantes que estão aí em cargos muito especiais, entendeu? E daí eu fui para a USP, para a ECA. Você fez jornalismo, chegou a se formar em jornalista. Você chegou a trabalhar em assessoria de imprensa. Eu lembro que você tinha uma empresa, vamos dizer, com a Brifioca, não era? E depois, você durante muito tempo, não sei, algum tempo, você teve, né, essa assessoria. E depois você abandona o jornalismo. Como é que você... Não, eu fiz jornalismo, mas eu não escrevia nada, né? Então, eu era péssima. Eu tinha um sonho de trabalhar no Estadão, mas eu falei, como é que eu vou trabalhar no Estadão? Eu escrevo muito mal, não sei o quê. Eu fiz assessoria para Som Livre. Fiquei 5 anos na Som Livre e era muito legal, porque eu via aqueles discos a Som Livre tinha aquelas picadinhos de novela, mas tinha discos bem interessantes, Calbi Peixoto, Jorge Ben, a Rita Lee, quando lançou Baila Comigo, foi na Som Livre, foi um estrondo, entendeu? Aquele do Circo Místico. Então, de repente, a Som Livre tinha uns projetos muito interessantes. Trabalhei lá. Depois, com a Brifioca, a gente fez milhares de peças.
A gente teve assessoria, uma época, né? Assessoria, ninguém pagava nada, pagava aquela mixaria. Então eu comprei uma vez uma sacola de feira, porque era tanto, como é que chama? Release. Release. Né? Tinha que fazer release no mimeógrafo, aquela coisa louca. E em todas as redações, a gente ia no Estado, na Folha, no Diário Popular, baraná, baraná. As redações eram maravilhosas, que você chegava na Folha, você tinha o Rui Castro, você tinha o Dirceu Soares, você ficava conversando com altos caras incríveis. Tinha redação, né? A redação tava era lá, deliciosa, você era recebido. Né? Hoje em dia, essas coisas de e-mail que ninguém se fala, eu acho um horror. Eu sou daquela época que a gente ia lá na redação e fazia a divulgação das peças de teatro. Fiz o Caso Ono, que foi maravilhoso. Quando veio para cá, fizemos, eu e a Bri, foi minha companheirona, não só disso, mas do teatro também, né? Outra atriz, né? Outra atriz maravilhosa, Bri Fioca, querida. Ô, Rosi, você participou do grupo de teatro Geteca, na ECA? Geteca. O que era o Geteca? Era um grupo que a gente estudava, assim, escondido, porque a gente estudava Trotsky, estudava tudo escondido, não podia, né? Era tudo proibido. Minha mãe queimava os livros que a gente tinha, né? Livro do Mao Tse Tung, todas as mães queimavam os livros de todo mundo. E a gente estudava. E tinha esse pessoal me indicou para fazer uma peça, que era uma peça sobre censura, nesse grupo Geteca, mas era uma coisa que a gente apresentava assim na sala, tosca, uma coisa tosca. Aí o Douglas Salgado me viu nessa peça e me indicou para o Mambembe. Ah, assim que você entra no Mambembe. Aí que eu entro no Mambembe, porque o Douglas Salgado me indicou. Outro depoimento agora é de alguém que estava lá no Mambembe, quando você pisou, botou seus pés lá pela primeira vez. Vamos ver quem é. Oi, Rosi. O Otia estava falando de você, que você, quando entrou no Mambembe, acho que foi a única pessoa que passou por merecimento, que você entrou por um engano. Lembra disso? A gente estava fazendo Don Quixote no Teatro Anchieta, aí precisava substituir a Mirtes Mesquita. Aí o Douglas indicou a Rosi, o Rubim indicou a Rose. Aí estamos lá ensaiando, né? Chega o Douglas com você, aquele mulherão grandão, né? O Tato Fischer já pegou o piano, você começou a cantar, o Sofredini dá passo, você dançar. Aí daqui a pouco chega o Rubim e fala, que é isso aí? Essa daí não é a Rose, essa é a Rosi do Robson Camargo. A Rose é aquela lá. Nossa, e agora? Você fala com ela? Eu falei, eu não vou falar não, imagina, eu tenho vergonha. Aí chamamos o Tato, falei, o Tato, você precisa falar para a Rosi que não é ela, é outra. Aí o Tato falou, imagina, ela dança tão bem, ela é bonita, ela sapateia, ela canta, imagina. É mais fácil falar para outra. Aí explicamos para outra e você ficou no grupo. Lembra? Lembro. Acabou o projeto, nós resolvemos fazer um grupo e o Sesc nos deu essa produção do Don Quixote que a gente ia fazer no Anchieta. Aí depois você fez com a gente o Gil Vicente, farsa da Inês Pereira. O grupo deu uma desgringolada, lembra disso? E eu, você e a Carmo resolvemos fazer uma experiência. E nós montamos a Noite dos Assassinos. Foi o que retomou o grupo e foi a peça que nós ganhamos mais dinheiro, não sei como. Exatamente. Era milagroso. Fizemos o Vem Buscar-me que ainda sou teu, que você ganhou o prêmio. A atriz Revelação cantava e dançava muito bem. Aí depois fizemos o Foi Bom Meu Bem, que era uma peça que a gente queria se divertir, sobre a formação sexual do brasileiro. Daí deu masturbação, essas coisas todas. Ficou uma comédia maravilhosa e outra peça que nós fomos muito bem, lembra disso? Tá ok, amor? Prazer falar de você. Obrigada. Calixto, Sofredini, Luiz Alberto de Abreu, eram os cabeças, né, do Mambembe. O Calixto, quando foi fazer Bela Tchau, ele e Luiz Alberto de Abreu, que é autor maravilhoso, iam lá para São Bernardo fazer pesquisa. Isso. Quando a gente fez Foi Bom Meu Bem, a gente foi falar com os especialistas em sexo, que na época era Marta Suplicy, Gicovati, e a gente sempre partia de uma ideia, né, de uma pesquisa, não era um texto pronto. Né? Existiam alguns textos que o Sofredini falava, vamos fazer Martins Pena, vamos fazer Gil Vicente, vamos para as escolas, para os supletivos, para as faculdades, mostrar o que o Brasil tem e o que os portugueses têm
né? Então a gente fez montagens lindas, né? Montagens maravilhosas que às vezes eram vistas só na faculdade. Com A Noite dos Assassinos, a gente chega no teatro mesmo, que as pessoas falavam, mas vocês vieram da onde? Eu falei, a gente estava fazendo teatro por aí, que a gente é louco, idealista. E no Mambembe eu tive uma carreira maravilhosa, né? Noite dos Assassinos, a gente ganhou muitos prêmios e foi um atrás do outro. A gente foi tendo muita sorte, né? De fazer bons espetáculos e num momento histórico, um momento complicado, né? A gente é uma geração que veio após os grandes diretores, né? Os grandes, vamos dizer, a gente veio daquela geração de Flávio Império. Dos grandes diretores, né? De grandes diretores. Começam os né? grupos agora. Aí a gente veio na geração dos grupos. Né? Então, eu fiz Mambembe, eu fiz Ornitorrinco, eu fiz Circo Grafite, Teatro Grafite, Arte Viva, né? Trabalhamos juntas. Então, Rosi, mas pegando um pouco antes, você participou de alguns grupos estáveis, né? E não tinha incentivo como tem hoje, né? Fomento, como é que era a sobrevivência dos grupos de teatro? Dava para sobreviver? Dava. Era bilheteria. A gente vendia para os colégios, vendia... Os professores sempre foram muito importantes, porque eles acabavam levando os alunos e a gente fazia 8 sessões, tinha faculdade que a gente fazia 8 sessões com o debate. Lá em São Bernardo, São Caetano, montava o palco, ia lá de manhãzinho cedo, né? Montava aquilo, fazia tudo no gogó, porque não tinha microfone nem nada, tudo com música, a gente sempre, né? A gente cantando para 700, aquela loucura, né? Que hoje em dia é tudo com microfone, tudo chique, naquela época não tinha nada disso. E era ótimo, a gente fazia, se divertia, era muito bom, muito bom. Por enquanto é isso, mas na semana que vem, mais alguns dos melhores momentos das entrevistas de 2018 do Persona em Foco. Espero você lá. Até!